Quem nasceu na cidade de Botucatu conheceu ou ouviu falar do Sarta Moita Futebol Clube. Um clube muito tradicional em nossa cidade que fez muito sucesso nos anos 70, nos anos 80. E hoje você, telespectador, que está aí nos vendo, vai conhecer um pouquinho dessa história e de seus personagens, aqueles que fizeram história no Sarta Moita Futebol Clube, no bairro do Lava Pés, em Botucatu. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ei, meu amigo Charlie Brown, Charlie Brown. Se você quiser, vou lhe mostrar a nossa São Paulo, terra da garoa. Se você quiser, vou lhe mostrar Bahia de Caetano, nossa gente boa. Se você quiser, vou lhe mostrar a lebre mais bonita do Imperial. Se você quiser, vou lhe mostrar meu Rio de Janeiro e o nosso carnaval. Charlie, ei, meu amigo Charlie, ei, meu amigo Charlie Brown, Charlie Brown, ei, meu amigo Charlie, se você quiser, vou lhe mostrar Vinícius de Moraes e o som de Jorge Ben. Se você quiser, vou lhe mostrar torcida do Flamengo, pois igual não tem. Se você quiser, vou lhe mostrar Luiz Gonzaga, rei do meu Baião. Se você quiser, vou lhe mostrar Brasil de ponta a ponta no meu coração. Estamos aqui com o Alcebiades Bernardo Filho, ele que conhece toda a história do Sarta Moita, conhece toda a história do Lava Pés, do rodoviário, e ele vai contar um pouquinho pra gente, conhecido como Bidinho, né? Ele vai contar um pouquinho pra gente como é que o Sarta Moita nasceu, Bidinho. Bom, Nenê, meus cumprimentos aos espectadores da NET, da TV Alfa. Tudo começou por volta de 1952, 53, quando um grupo de funcionários do DR, Departamento de Estradas de Rodagem, resolveu montar um time de futebol. E entre eles estava meu pai, Oswaldo Pagani, o Nelson Antunes, o pai do italiano, um monte de gente lá. E montaram o Rodoviário Atlético Clube por volta de 1952, 53. E a minha mãe foi quem bordou o distintivo do rodoviário. A gente até se emociona de falar isso, mas é verdade. E o rodoviário continuou a sua escalada, e eu também fui jogador do rodoviário. Eu era um dos goleiros do rodoviário. Aí uma vez começou a discussão e um grupo de dissidentes de atletas do rodoviário resolveu fundar o Sarta Moita. Isso foi em que ano, mais ou menos? Que época? Que foi fundado o Sarta Moita foi por volta de 1968, 69, por aí. Quer dizer que tinha um pessoal que não estavam... Por que eles não estavam de acordo com as novas normas do Rodoviário Atlético Clube? Porque o rodoviário começou a trazer atletas de outros bairros para jogar lá. E a gente queria jogar também, pô. A gente era moleque, queria jogar. Então o que a gente fez? Resolvemos montar um outro clube, um outro time de futebol,
lá no Lava Pés, e aí chamou-se Sarta Moita. Por que Sarta Moita? Naquele campo do rodoviário antigo, que existe até hoje, ali nas proximidades da Coab, nascia uma planta que chamava guanchuma, que dava umas toceiras de 50, 60 centímetros de altura. E nasceu tudo no campo isso. Então, para a gente conseguir jogar a bola, a gente tinha que pular essas toceiras de guanchuma. Por isso que se chamou Sarta Moita. E aí, o Sarta Moita começou as suas atividades. A gente jogava todo domingo, era todo mundo dali do Lava Pés. E uma vez que houve um acidente com o pessoal do Sarta Moita ali em Piramboia, que inclusive faleceram 2 pessoas, o Sarta Moita resolveu se profissionalizar no amador. Então eles resolveram montar um time e disputar o campeonato amador da cidade. Montamos o time, disputamos alguns campeonatos amadores das cidades, não tivemos boas classificações, e também no Sarta Moita começou a aparecer gente de fora, de outros bairros, e a gente não gostou disso. Então o Panelão surgiu no grupo de dissidentes do Sarta Moita. Então foram 2 grupos de dissidentes, o primeiro do rodoviário e o segundo do Sarta Moita. E aí por volta de 1981, 82, nós montamos o Panelão. Panelão por quê? Era uma panela de pessoal dali do Lava Pés, da nossa redondeza, das proximidades da Tapeçaria Santa Terezinha, que era da nossa família. E nós montamos esse time. E ficamos por 12 ou 13 anos, todo domingo, jogando. E assim que surgiu a história do rodoviário, do Sarta Moita e do Panelão. Agora eu queria que você voltasse um pouco, falando lá quando vocês saltavam a moita, e era literalmente saltar a moita mesmo, né? Literalmente saltar a moita. Era uma toceira de uns 50, 60 centímetros de altura, a bola ficava no meio e ficava escondida, a gente tinha que saltar a moita, pular por cima da moita para conseguir pegar a bola. Inclusive teve um primo meu, Toninho Egert, que uma vez foi dar um chute na bola e o dedo dele enroscou. Abriu o pé dele, assim, uns 5, 6 centímetros, enroscou o pé dele entre a raiz da planta e abriu o pé dele. Por isso é que se chamou Sarta Moita. E para quem não sabe, está nos assistindo agora, esse campo onde se localizava? No mesmo local que é hoje, ali nas proximidades da Coab 1 de Botucatu. E hoje esse campo vem sofrendo uma série de reformas, hoje já está melhor, já não tem mais aquelas moitas que tinha antigamente? Sim, né? Não, quando a gente já montou o Panelão, a gente já arrumou todo o campo, passamos a máquina, matamos essa planta que chamava guanchuma, eu não sei o nome científico, e a gente arrancou tudo, acertou o campo, e aí a gente continuou jogando lá, e tem até hoje esse campo. Se você quiser, vou lhe mostrar Vinícius de Moraes, Sérgio Jorge bem. Se você quiser, vou lhe mostrar torcida do Flamengo, pois igual bem. E aqui comigo o João Batista Tomé, ele que é um dos personagens mais populares do bairro do Lava Pés, da qual eu queria conhecê-lo faz há muito tempo. E hoje eu vim conhecer o verdadeiro Tomé, o enfermeiro da Misericórdia Botucatuense, não, Tomé? Obrigado pela a parte que me toca, pelos dias que me faz, mas sou jbt.com.br, João Batista Tomé. E eu consegui fundar o Sarta Moita, que foi o América, primeiro o América, né? Eu tive o América, depois o Sarta Moita, e contando com os amigos. Foi uma família. Agora, quanto tempo você é morador do bairro do Lava Pés, Tomé? 64 anos. 64 anos de histórias. 64. Que bicho que é 64? E você, nessa história toda, você sempre esteve relacionado com o grupo do Sarta Moita. Eu gostaria que você contasse um pouquinho dessa história do Sarta Moita. Não, eu ultimamente não estou mais história, porque o Sarta Moita saiu da Federação Paulista. Mas comecei com 12 anos de idade, 12 a 13 anos de idade, quando trabalhava na prefeitura. Aí fundamos o América, o Sarta Moita, aí comecei a ligar no futebol. Então o que eu posso dizer para você é o seguinte, que eu comecei de 15 anos
Até uns 40 anos. Dá pra fazer uma ideia de 25 anos por aí, né? Por aí, 25 anos. E nesse tempo eu dediquei totalmente ao futebol. Totalmente, ao América, ao Panelão e ao Sartamoita. Dediquei totalmente a minha vida. A posição que você jogava na época? Era médio volante. Médio volante de fazedor de gol ou não? Eu fui em Santos fazer teste. Foi em Santos, foi em Campinas, fiz teste lá. Tem um amigo meu que era Masquete, foi lá em Santos junto. Treinamos com o Pelé. Só que o Pelé de um lado, nós nem vimos, acho que nem vimos o Pelé, sabe? Mas treinamos perto dele, né? Foi em Araraquara, fiz teste, mas não passei. Eu não consegui passar pelo teste, pela peneira que falam, né? Agora, Tomé, nós sabemos que vocês tiveram um caso que ninguém gosta até mesmo de comentar, mas que faz parte da história, que foi aquele acidente que teve lá, aquela vez que morreu 2 integrantes do Sartamoita. Você lembra, você estava nesse acidente ou não? Inclusive estava como foi acometido pelo acidente, né? Quebrei, tem um problema na costela que está abaixo da omoplata, não costela, omoplata, né? E nesse acidente eu destaco 2 pessoas que foram fundamentais, são tão bacanas comigo. O italiano, pessoa maravilhosa. E outra pessoa que eu destaco também é o Val. Talvez vocês me conheçam. Ele fazia treinamento de corrida, coisa e tal, e jogava para nós na lateral direita. Foram 2 caras maravilhosos que me ajudaram bastante naquele momento. Naquele momento eles estavam ali presentes para te socorrer? E o que mais me socorreram, que mais sofreram comigo. E não posso dizer por exemplo, o Edson, outras pessoas, tem muita gente lá no momento lá, para um tipo de futebol, né? Mas os 2 que deram o maior apoio, para mim. E você lembra claramente do acidente, como é que tudo ocorreu? É complicado, né? Eu explicasse para você, né? Saímos lá de Pernamboia, vinha vindo, é complicado. Saímos no acostamento, um carro vinha vindo, bateram frente a frente. É complicado isso aí, filho. Aí é complicado responder esse momento para você. Vocês estavam com que veículo naquela época? Sim, aí é fácil responder. Estavam na perua. Na perua de 9 pessoas, a 11. 9 a 11, nesse acidente faleceram 2? 4. Quem foram as pessoas? Um dentista de Piracicaba, que não sei o nome, e o acompanhante dele que morreu na hora. E 2 da nossa perua, né? A perua da Kombi, que era o filho e o pai. E eu estava na frente também, mas não morri. Só quebrei a costela e tem sinais até hoje evidentes sinais do acidente. Uma mensagem que você gostaria de deixar para essa criançada que hoje não vive mais aquele tempo de juventude, aquele tempo de criança que vocês viviam, do tempo de campinho de futebol? É uma mensagem, é uma pergunta meio dura de responder, né? Porque tudo mudou, né, amigo? Tudo mudou, né? O dia que eu estou presidente lá era outra ideia. O que eu tenho para de hoje, que os filhos que depois, né, que estão crescendo, estão na escola, que amam os pais, obedeçam os pais, siga os conselhos deles. Que não existe ONU, não existe do governo, não existe nada a não ser o pai. Seu pai não obedece, se não obedecer seu pai, ele está perdido. E nesse lindo cenário de um fogão a lenha, né? Nós estamos aqui com o nosso amigo Celso Escapol, ele que fez parte do Panelão, né? Não viveu o Sartamoita. E ele veio aqui dar um depoimento dessa linda história que você viveu nesse clube, Celso. Então, é com muita alegria que eu venho falar um pouquinho sobre como eu cheguei no Panelão. Ainda nessa bela imagem, né? Putz, eu sou um cara que gosto, amo o campo, amo a paisagem, amo o verde e tal. E amo o sítio, principalmente. Com certeza, é isso mesmo. Então eu vou contar um pouquinho como que eu cheguei no Panelão.
como o Bidinha houve um problema com ele não pôde participar lá, então faltou um goleiro no time, né? Aí meu primo chegou, você não quer ir lá? Joga no gol pra gente lá, vamos brincar lá com a gente no panelão. Ah, vamos lá, né? Vamos ver o que vai dar, né? Esse primo quem era? É o italiano. O italiano que nasceu com o panelão e posteriormente nasceu com o Sartamoito e posteriormente o panelão. Isso mesmo, o italiano. Então ele me convidou, vamos lá, estamos precisando de um goleiro lá, né? Aí eu fui, né? Vamos brincar, né? E eram as manhãs de domingo fantásticas, porque, puta, você jogava, né, uns jogos muito gostosos, a gente vivia uma verdadeira família ali, né, jogando, né, todo o pessoal ali brincando, jogando, e depois a gente se reunia no bar, ia tomar uma cervejinha e contava a respeito do, né, como que foi o jogo do dia e tal. E num desses jogos eu tenho uma coisa muito marcante, né, porque logo depois o Bidinha voltou a jogar, né, então o que aconteceu? Ele dividia meio tempo comigo no gol, meio tempo ele jogava, meio tempo eu jogava, né? Então, aquele dia, como faltou uma pessoa lá, ele jogou, eu acabei indo pra linha. E era um jogo de muita rivalidade com o time do Rodolfo, né? E a gente tava empatando 1 a 1 e aquela rivalidade. Então, uma bola que sobrou lá no escanteio, quase que no final, foi muito emocionante porque eu consegui fazer o gol nesse dia, né? Então, pra mim, foi um dia super marcante, né? Porque pro time todo, né? E todo mundo, porque eu não sou um cara de fazer gol, eu jogava na defesa, né? Então, quer dizer que você teve um dia de Rogério Ceni na sua... Mais ou menos, menos. E vocês ganharam o jogo aquele dia ou não? Ganhamos 2 a 1, então pra mim foi um jogo muito marcante nessa época, né? E o time do Rodolfo, nós sabemos que era um time encardido, né? Era um time bom de bola, que escolhia os melhores atletas da cidade, e vocês só tinham os atletas ali que era ali do lava-pés, né? Não, que o nosso time era meio marcado, era 13, 14 ou 15, não me lembro quanto, que isso aí era esse pessoal, não é difícil entrar no time porque era um panelão mesmo, né? Então, nesse dia deu certo de eu jogar na linha, né? Então, e o Rodolfo, ele escolhia os melhores, porque sabe por quê? Porque o nosso time não perdia no ano, ele é muito difícil de ganhar da gente, né? Se perdemos um jogo no ano, então a rivalidade era impressionante, então... Agora, Celso, eu queria que você dissesse pra gente, pro telespectador, por que o Bidinha se ausentou nesse período aí e você entrou no lugar dele? Não, isso eu não fiquei sabendo o que aconteceu. Eu sei que ele precisou se ausentar, não sei se foi por causa de serviço dele trabalhar fora ou foi por doença, isso eu não sei. Só que me convidaram, eu imediatamente fui, né, participar desse aí. Aí, depois de um tempo, ele pediu para voltar, o pessoal aceitou ele numa boa e conversaram comigo. Se eu, né, meio tempo ele não jogava, meio tempo eu jogava. Não, sem problema, é a amizade, é a alegria, né? Por isso que isso aqui que nós estamos vivendo hoje, isso é bom demais, cara. Isso é fantástico, encontrar os amigos, ver como que as pessoas estão. Isso é importante demais pra minha vida no geral, sabe? Porque família e amigo, que você tem carinho, que você viveu na sua vida, foi uma passagem da sua vida que você conviveu. Então é importante recordar, reviver e ver, né? E abraçar o seu amigo que estava ali com você todo aquele domingo, aquela puta de manhã, se chovia ou não chovia, a gente tava ali, né? Se divertindo. Então é legal demais. Agora, vendo a estatística ali, eu vi que você tomou menos gol que o Bidinha. Como é que é essa história toda? Aí, sabe que eu nem acompanhei a estatística ali? Cada um faz seu papel, né? De repente ia menos bola em mim do que nele, então... Como a defesa era melhor, mas como era um time caseiro, né? Vamos deixar o Bidinha jogar porque ele fundou o time. Não, porque era muito gostoso, porque cada um tinha a sua função no time, todo mundo jogava, ninguém ficava de fora, todo mundo ia jogar, mas não era só 5 minutos, não. Pelo menos meio tempo você jogava. Então isso que era gostoso no time. É um panelão bem organizado mesmo, onde todo mundo brincava legal. Agora é claro que é uma brincadeira com o Bidinho, né? O Bidinho foi um grande goleiro, jogou com meus irmãos, o Zé Levi, o Bodinho no rodoviário, e eu sei da qualidade dele. Foi apenas uma brincadeira, né, Celso? Com certeza, com certeza. Muita gente fina, gente boa, e como todo mundo no panelão, né? A palavra tá escrita, é panelão, é amizade,
a alegria de você estar convivendo com todo mundo nas manhãs de domingo. Como dizia, né? Fazia Ayrton Senna, né? Nas manhãs de domingo, ou então diz o Roberto Carlos, né? Nas manhãs de domingo, você está vivendo ali no Panelão o nosso jogo que era nas manhãs de domingo, que era a coisa mais gostosa que acontecia nas manhãs de domingo pra gente. Agora, Adriano, por isso que nós começamos a nossa reportagem mostrando o verdadeiro aqui. Queria que você mostrasse aqui o verdadeiro Panelão, né? Que foi uma dissidência do Sarta Moita e originou-se no Panelão. Teus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro. E o Claudino Martins, ele que viveu a história do Sarta Moita e do Panelão. Eu queria que você contasse aquilo que você viveu, que você tem na lembrança, essa história desses dois lindos clubes da cidade de Botucatu, Martim. A história do Panelão, eu pude vivenciar, a do Sarta Moita foi um pouco, foi anterior ao Panelão. E é a época que eu estava em Osasco, então não participei muito. Mas eu lembro bem, uns 30 anos atrás, quando o Sarta Moita tinha dado uma parada e a gente pensou em montar o Panelão. Então é muita satisfação a gente reunir com esse povo depois de 30 anos. Ficou muito marcado que 82 que a gente começou, que eu tinha vindo embora de Osasco em 81. Então está muito marcado, está muito fresco na minha memória e realmente é muita satisfação estar aqui junto com esse pessoal. A gente estava vendo anotações. Eu pude chegar a ver alguma anotação lá que eu fiz gol. Eu nem lembrava disso, porque eu sempre fui zagueiro. E está anotado lá que eu cheguei a fazer gol no Panelão. Você não participou do grupo Sarta Moita, do clube Sarta Moita, você veio participar do Panelão em seguida, que é uma dissidência, né? Que nasceu, o Panelão nasceu do Sarta Moita. Isso, o Panelão nasceu do Sarta Moita. Eu cheguei a jogar pro Sarta Moita depois, porque teve um ano que o próprio Afonso Carmona, que era o presidente do Sarta Moita, ele convidou o Panelão para disputar um campeonato radialista com o nome do Sarta Moita. E teve um outro ano também que ele montou um time e eu fiz parte também, mas depois, né, não foi do Sarta Moita, quando começou o Sarta Moita, da época forte do Sarta Moita, eu não cheguei a participar. Agora, Claudino, eu queria que você lembrasse, é claro que a gente nunca gosta de lembrar dos acontecimentos que marcaram assim de forma negativa, né? Mas nós tivemos um marco na história do Sarta Moita, na história do Panelão, que fez parte da sua família, que foi um acidente, né? Que teve. Lógico que a gente não quer relembrar isso, mas faz parte da história. Eu queria que você contasse um pouquinho disso pra gente. Eu acredito que no decorrer algumas pessoas vão poder retratar melhor essa história. Infelizmente, como você falou, tinha membro da minha família que hoje em dia já está falecido, que é o Tião, né? Que era o dono da Panicenter, e foi realmente, abalou muito todo o Lava-Pé, né? Aquela época, no acontecido, abalou muito. Foi muito comovente, né? E esse fato realmente a gente não tem como esquecer. Foi um jogo que vocês fizeram na cidade de Piramboia, ou Anhembi, lá na Baixada, né? E que houve esse acidente que faleceram duas pessoas da sua família que eram integrantes do Sarta Moita. Isso, Nenê, foi em Anhembi, tá? Mas eu gostaria de deixar reservado para pessoas que vivenciaram na época. Inclusive tem gente aqui que estava no dia do acidente, estava na própria perua do acidente. Eu acho que eles vão poder contar muito melhor que eu, apesar de ter membro da família, que veio a ser membro da família depois. No programa Memórias Botucatu vai dar um pequeno intervalo falando dessa linda história do Sarta Moita Futebol Clube. Não saio daí porque o programa tá muito interessante. Até já. Quero mesmo viver pra esperar, devorar você. Eu viver, esperar você.
Você já visitou o Museu do Café da Fazenda Lajeado? Você sabia que nos últimos 4 anos, mais de 50 mil pessoas visitaram o museu? O museu abriga uma rica coleção de documentos, objetos, equipamentos e fotografias da época áurea do café. Além disso, no museu você pode conhecer uma importante coleção de peças arqueológicas. Uma visita ao Museu do Café é uma volta ao passado. Você também pode ser parceiro desse importante projeto, que ajuda a preservar a história, divulgar a cultura e incentivar o turismo. Faça como muitas pessoas e empresas. Seja mais um amigo da Fazenda Lajeado. A TV Alfa é a empresa amiga da Fazenda Lajeado. Velho. Para algumas pessoas é alguém que já deu o que tinha que dar na vida. Coitados. Não dos velhos, mas dos que pensam assim. Velho é ser sábio. É ter a paciência do mundo para ouvir e aconselhar. Velho é ter a malícia dos jogadores experientes que sabem qual a bola boa de ir atrás. A gente quer dar um novo significado à palavra velho. Que essa palavrinha tenha o seu exato sentido na expressão velho amigo. Algo precioso, indestrutível, que perdura. Daí, se você tiver sorte na vida, mas muita sorte mesmo, você vai virar um velho. Não dá pra voltar atrás. Só assim, um comercial. Projeto Velho Amigo, desde 1999, contribuindo para assegurar os direitos e a inclusão do idoso. Apoie, respeite, valorize, porque velho é o seu preconceito. Leve uma vida mais família no Bicudo Serve em Itatinga. Um completo supermercado com tudo que você precisa. Gêneros alimentícios, higiene, padaria, açougue, hortifruti e muito mais. Atendimento personalizado. Bicudo Serve. Rua Ângelo Rodrigues de Barros, número 195 em Itatinga. 28 anos de tradição em bem servir a família itatinguense. Oh, Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Oh, Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. E voltamos com o programa Memórias Botucatu, contando essa linda história do Sarta Moita e do Panelão Futebol Clube. Meu pai, minha mãe mandou você tomar um banho de alecrim, cheiroso de alecrim, cheiroso de alecrim, cheiroso Irene. Oi, Irene. Oi, Irene. Oi, Irene. Oi, Irene. E estamos aqui com o Zé Conte. O Zé Conte que viveu a história desde o Sarta Moita até o Panelão. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa história vivenda dentro desses dois clubes, Zé. Nenê, você sabe que a gente foi nascido em Lavapés, foi a família toda daqui, criada aqui. E o Sarta Moita nasceu dessa família do Lavapés. A gente saía jogar bola em fazenda, saía jogar bola em lugares que seria de condução própria. Você pagava uma Kombi, pagava um caminhão e ia participar desses jogos, que na época era uma delícia, né? Você saía jogar em fazenda, chegava lá, você era
recebido por pessoas humildes, como são até hoje, em alguns lugares que a gente vai. E o Sarta Moita nasceu nessa fase aí. A gente saía jogar. Por que é Sarta Moita? Porque era jogo de fazenda, jogo simples, jogo que a gente gostava de estar nesses lugares simples, lugares de fazenda. E aí a gente saía para Itatinga, Bofete, Pardinho, São Manuel, Guarantã, todos esses lugares. E numa dessas viagem nossa, houve o acidente com a perua do time, onde veio vitimar o motorista e o filho dele. A partir desse acidente que começou a história real do Sarta Moita, porque aí deixamos de fazer essas viagens e passamos a integrar a Liga de Botucatu com o nome de Sarta Moita. Foi registrado na Federação Paulista. E aí passamos a fazer parte do campeonato botucatuense de futebol com o nome de Sarta Moita. Foi registrado, tudo tem registro na CBF. A partir dessa data, tivemos que mudar um pouco o pensamento. A gente tinha um time de família, um time que era para disputar jogos em fazenda. A partir dessa data, começamos a pensar diferente. Tivemos que nos organizar para um campeonato da cidade. Aí nasceu o Sarta Moita Futebol Clube, que foi filiado à Federação Paulista. Foi passando os anos, o Sarta Moita chegou a terceiro, quarto, quinto lugar nos campeonatos. Não era um time grandioso, mas disputava bem os campeonatos. Até que um dia chegou o fim do Sarta Moita na Federação Paulista, no Campeonato Botucatuense. O Sarta Moita chegou a disputar o Campeonato Amador de Botucatu? Na época era um amador de Botucatu. Não tinha, era Vila Maria, Bairro Alto, o Inca. Isso, o Alvorada, que nossa, o Alvorada era um time. Bom Pastor. O Bom Pastor chegou a disputar campeonato. Vitoriana, tinha um time de Vitoriana que a gente ia jogar lá. Tudo fazia parte do campeonato rodoviário. Nossa, o rodoviário é co-irmão do Sarta Moita, porque quem jogou no rodoviário chegou a jogar no Sarta Moita. Então era a família Lava Pés disputando o campeonato de Botucatu. E o Sarta Moita chegou a ficar campeão do Amador de Botucatu ou não? Não chegou a esse título. E quanto tempo que o Sarta Moita disputou o campeonato amador? Ai, Nenê, não vou saber falar pra você com exatidão, mas 3 anos eu tenho certeza que a gente disputou. Eu não sei falar certo o ano que começou, o ano que terminou. Em 76 houve o acidente que eu estava comentando com você agora há pouco. Em 77, 78 entramos no campeonato. Aí disputamos mais 2, 3 anos. Eu não vou saber datar certinho o tempo que foi participando do campeonato botucatuense. Mas teve uma participação boa. Jogadores de nível A de Botucatu jogaram ali no Sarta Moita. Com o fim do Sarta Moita no campeonato, que saiu fora, não participou mais por vários problemas. Um deles era financeiro, que você tinha que... O investimento era muito grande. Surgiu o Panelão. E o Panelão começou a ser o resto do Sarta Moita. Mas era o resto que tinha começado o Sarta Moita. Então, na verdade, o Panelão resgatou aquele começo do Sarta Moita, que a gente saía por fazenda, saía para os lugares, e era o mesmo pessoal que ficou de fora quando o Sarta Moita participou do campeonato botucatuense. É claro que tem jogador de nível que você tem que trazer para poder participar do campeonato. Quando o Sarta Moita saiu do campeonato botucatuense, o Panelão resgatou esses jogadores que tinham ficado na Berlinda e trouxe para o Panelão. E o Panelão foi a consequência do fim do Sarta Moita no campeonato botucatuense. E o Panelão chegou a disputar algum campeonato varziano ou até mesmo amador em Botucatu? Não, o Panelão era mais coisa família.
Era mais isso que a gente tá vendo aqui hoje. Era um verdadeiro panelão. Era o panelão, porque só participava aqueles que era convidado a participar. Por isso o nome panelão. Você vai participar, é um panelão. Ninguém mais vai entrar, a não ser que seja convidado. E o mando de jogos sempre foi ali no campo do Lava Pés. Isso, né? Alugamos aquele campo, o pessoal participava pagando a mensalidade, mas era aquela coisa de família. Era aquela coisa resgatada do antigo Serta Moita, da primeira estação do Serta Moita, quando começou o Serta Moita, que não era filiado. A partir da hora que ele deixou de ser filiado, deixou de participar do Campeonato Botucatuense, surgiu o panelão, que é essa família que a gente está vendo aqui hoje, que faz churrasco, faz festa só para confraternizar, porque o pessoal já está com a idade também avançada, né? Ô, Conta, eu gostaria que você lembrasse, né? Todo clube de futebol, todo time tem um craque. Quem que foi o craque do Serta Moita que você tem memória? Puxa vida, do Serta Moita? Aquele que fazia mais gol, aquele que era no meio de campo, era o cara. Quem que é que você lembra? Olha, eu tenho como lembrança, na verdade são duas pessoas, dois meio de campos. Um é o Vico, que a gente chama de Vico. O Vico Camilo. É Otávio, acho que é o nome dele, se não me engano é Otávio Camilo. A gente chama de Vico. E o outro é o Tomé, que o Tomé era o meio de campo que... Diferenciado. Se você for procurar o meio de campo que se amelheie com ele, você vai procurar aí um Ademir da Guia, um Dudu, que era o cara que parava, pensava, levantava a cabeça e tocava a bola. Que hoje você não vê mais, você vê hoje um brigador no meio de campo. Mas o cara que é craque, que levanta a cabeça e olha a jogada, são esses dois a referência minha no Serta Moita. Agora no panelão você sempre foi goleiro, conheço você sempre como goleiro, né? No panelão já não existia mais o Celso Escapó, não existia mais o Bidinha. Como é que é essa história? Você chegou no panelão, já tomou a camisa 1 e de quem? O pior que não foi isso a história, né? Pior que a história foi o contrário. Eu cheguei no panelão, tinha o Celso e tinha o Bidinho. E aí eu tinha que achar uma posição pra mim. Aí eu fui de lateral direito. Goleiro de lateral direito. Coisa que... é aquela história, só sobra uma posição. Você quer, ou você pega ou você não pega. Mas dentro de toda essa história, dentro do panelão, dentro do Serta Moita, tem uma pessoa que foi marcante pra mim, até familiar demais, porque é meu pai. Ele foi técnico do Serta Moita na época que a gente disputou o campeonato. E nessa época eu era o goleiro reserva do Serta Moita. Jogava o Vitor Santúcio, o Carlão Izepe, que chegou a jogar um tempo no Serta Moita. E eu sempre fui o goleiro reserva. Meu pai falava assim, se eu pôr você, vão falar que eu tô pondo porque é pai e filho. Então você vai ser sempre reserva. Eu falei, bom, então vamos ficar aqui. E o seu pai, o Ernesto Conte, né? Ele fez história não só no clube, no Amador de Botucatu, como na Associação Atlética Botucatuense. Fala um pouquinho do seu pai pra gente. Aí você já puxou o lado sentimental, o lado que você conhece bem. Você, na gestão de vereador, foi um dos que... pediu para que fosse dado o nome de Ernesto Conte numa rua, que hoje lá no Comerciário 3. E meu pai, para mim, é meu herói, meu ícone, minha inspiração. E meu pai foi campeão pela associação em 51, 52, foi campeão pelo Rodoviário, foi um excelente goleiro. Eu vi pouco ele jogar, mas o pouco que eu vi, ele jogou muito. E aí, quando ele já estava com a idade que não podia jogar mais, ele passou a ser técnico do Serta Moita. E foi essa época que eu estava contando para você agora de pouco, que ele tinha eu de reserva como filho, ele como técnico, e a gente disputou junto o campeonato botucatuense. Meu pai como técnico e eu como goleiro reserva do Serta Moita. Quer dizer que você passou momentos de glória na sua adolescência nesses dois clubes, Serta Moita e Panelão. Gostaria que você deixasse uma mensagem a essa criançada, essa adolescência que está vindo hoje aí e que estão querendo montar algum clube como vocês montaram no passado, Zé. Nenê, eu acho que a mensagem maior
é você ser família, você conviver com a sua família, com seus familiares. Nada resgata o bom de ser família, nada resgata a vivência que você tem com a sua família. Se um dia você conviver com várias outras pessoas, você vai ter uma convivência, mas não é a mesma de família. O Sarta-Moita, o Panelão tem isso, essa convivência familiar. Eu acho que a mensagem maior que a gente deixa é essa, é você ser ligado na família, é você estar sempre junto e participando como família. Pai, irmãos, tios, parentes, o melhor presente que você tem é a participação familiar. E o programa Memórias Botucatu está com uma pessoa, uma das mais tradicionais do bairro do Lava Pés. Ele que foi do Carnaval botucatuense, ele que foi do Lajeado, ele que fez o Lava Pés progredir sobremaneira. Nós estamos aqui com Fonsico Carmona, um dos ícones do Lava Pés, e ele que participou dessa construção, ele que foi um dos fundadores do Sarta-Moita e posteriormente o Panelão. E Fonsico, eu gostaria que você contasse um pouquinho dessa história pra gente, que você foi um dos fundadores, né, Fonsico? Pois é gostoso a gente relembrar essas coisas. O rodoviário, ele foi fundado dia 10 de setembro de 1953. Mas aí o rodoviário era mais ligado assim com o funcionário do DR, depois veio aquela rivalidade, aí surgiu o Sarta-Moita. O Sarta-Moita, fundado 14 de abril, acho que de 1975, numa casa ali do Oswaldo Português, na rua Antônio Bernardo, número 40, e com o Tomé, com toda aquela turminha ali. E eu acabei ajudando isso aí. Inclusive na Federação Paulista de Futebol, o pessoal falava: pô, mas por que Sarta-Moita? Sarta-Moita com R, não era Salta-Moita, né? E aí pegou e uma mocidade, a família inteira dos Padovan, dos Bernardo, de todo o pessoal ali do Lava Pés, emplacou com o Sarta-Moita. Então todo lugar que o Sarta-Moita ia, tinha aquela torcida, e foi muito bacana. Eu vivo hoje a lembrança do Sarta-Moita na Federação Paulista e aqui em Botucatu também, com uma coisa muito gostosa, viu? Ô, Fonsico, me diga uma coisa, você disse aí que o campo era bastante frequentado. A comunidade do Lava Pés abraçou essa ideia do Sarta-Moita, essa dissidência do rodoviário, de gente descontente que montou e fundou esse clube tão tradicional da cidade de Botucatu, que é o Sarta-Moita? De repente a gente até fez uma cerca de bambu ali. Na época o prefeito, acho que era o Lico Silveira, e o pessoal vinha, abraçou mais o Sarta-Moita do que o rodoviário. As famílias de todos eles, em todo lugar que a gente ia jogar, no Inca, na Vila Maria, o pessoal acompanhava, no bar de Devar, o pessoal acompanhava o Sarta-Moita e foi criando assim um ambiente saudoso, gostoso do pessoal. O Sarta-Moita foi um dos clubes mais tradicionais de Botucatu, não pela sua história, talvez pelo seu nome? Eu acho que sim, pelo nome do sigla, assim, Sarta-Moita, né? A gente chegou até a disputar algum terceiro lugar na Ferroviária, com incidentes e tudo, disputando com o BAC, né? Terceiro e quarto lugar, com o Vico, inclusive, o Vico que é afilhado meu, e ele devia ser até um dos caras menos punidos, e como já tivemos também o Adolfo também, jogadores assim, menos puníveis, com punições de cartão, de agressões, tá? Vários deram a sua definição, por que do nome de Sarta-Moita. E eu vou perguntar para um dos fundadores, por que o nome Sarta-Moita? Então, eu não participei da primeira reunião. Primeira reunião eles foram jogar numa fazenda, não sei, cada um dá uma discriminação. E
fazer o primeiro jogo, tinha que roçar o campo lá. Então vamos roçar para fazer o Sarta-Moita. Não sei. Eu sei, isso aí você tem que perguntar aí pro Tomé, pro Luiz Porguês, pro Manduca, o Manduca também, que fazia parte, com esses jogadores mais velhos de 1975. O Bidinha tava falando pra nós que o nome Sarta-Moita é porque no campo lá do rodoviário, lá no Lava Pés, ou o campo do Sarta-Moita, tinha muita moita de guanchuma. Não, eu acho que não tem nada a ver com o campo do rodoviário. Eu acho que tem a ver com um jogo que teve numa fazenda da Melhada, numa outra fazenda aí. Não, eu não sei, não tem nada a ver com o campo do rodoviário. Tinha muita moita de guanchuma ou muito barba de bode lá no campo do rodoviário? Não, infelizmente no campo do rodoviário não tinha nada disso aí, era mais pro alto, né? Hoje não tem mais essa espécie de gramínea ou de capim, essas coisas, né? Não tem nada a ver, não. Fonseco, você que viveu o rodoviário ali na época da Santa Terezinha, né? Aquele campo de terra. Você lembra de uma passagem histórica ali, né? Não, onde é a igreja de Santa Terezinha? Teve várias, né? Teve aquela briga do Pardinho com o pessoal ali do Sarta-Moita. Mas eu não gosto de lembrar isso aí. Eu trabalhei bastante para a construção da igreja de Santa Terezinha e não gosto de lembrar isso. E aqui comigo o Toninho Italiano. O Toninho Italiano, ele é umas figuras mais tradicionais ali do Cone Sul, como ele chama. Do Cone Sul de Botucatu, que é o Lava Pés, né? Orgulhosamente você chama de Cone Sul, né, Italiano? O nosso bairro do Lava Pés, né? Grande bairro onde eu sou nascido e criado. Sou que nem Gabriela, nascido e criado e vivido no bairro do Lava Pés. E como eu gosto desse bairro, Nenê. Italiano, agora nós estamos tratando e falando um pouquinho do Sarta-Moita e do Panelão, né? Consequentemente, o Panelão. E você viveu os dois clubes, né? Como é que foi essa história toda aí? Tem história nisso, Nenê. Quando nós começamos lá existia o América, que era o time do São Antônio. E como tinha acabado, um dia conversando com o Tomé, nós resolvemos, mais um grupo de pessoas, resolvemos formar um time no Lava Pés. O Antônio, como que era o sobrenome dele? Antônio, o que ele fazia, a profissão? Então, o São Antônio era o pai do Adalto, pai do Carlos, pai do Ademar. Ele tinha um time, São Antônio Arruda. Ele tinha um time e ele comandava. E quando acabou o América, por um tempo, nós resolvemos, um grupo de pessoas, resolvemos formar o Sarta-Moita. E eu estava incluso nessa turma, sabe? Fonseco, Tomé, o Reis, o Edson, o Tonão. Nós resolvemos formar um time. E o primeiro jogo, inclusive, foi lá onde hoje é a igreja de Santa Terezinha. Onde hoje é a igreja de Santa Terezinha, existia o campo lá, que era o pendente empoeirado, que o pessoal comentava. Pendente empoeirado? Por que pendente empoeirado? Porque a princípio ele era meio penso o campo lá. Depois, como o rodoviário resolveu fazer o campo lá, mas nunca usou, foi acertado o campo e o Sarta-Moita passou a jogar ali. Um grupo de pessoas formou um grupo de Sarta-Moita e passou a jogar ali. E o primeiro jogo foi contra a Nativa. E eu tenho o resultado, foi 2-2. Nativa, de onde que é esse clube Nativa? Era uma empreiteira que fazia um trabalho aqui na região. E foi formado um time dessa empreiteira que enfrentou o Sarta-Moita, onde foi fundado realmente o Sarta-Moita. E por que do nome Sarta-Moita? Nós tivemos várias definições aqui e nós não conseguimos chegar a um consenso. Qual é a sua opinião sobre o verdadeiro nome do Sarta-Moita? Nenê, engraçado, né? Sarta-Moita, nós montamos um time de futebol de salão para disputar o Bamba dos Bairros na cidade de Botucatu. E na verdade, na época, até estava tendo a Olimpíada de Montreal. E conversando com o Tomé, se eles não aceitassem o nome de Sarta-Moita, seria Montreal o nome do time. Mas como foi aceito no Bamba dos Bairros o Sarta-Moita, então foi ali que... E essa história vem lá da época do São Antônio, do time do São Antônio, do Joaquinzinho Raul. Ele estava jogando numa fazenda
E foi chutado uma bola lá e ele gritou, aqui é o Sarta Moita. E acabou ficando Sarta Moita. Aí o Tomé aderiu esse nome. Quando nós montamos o time para disputar esse campeonato de futebol de salão, o Bamba dos Bairros, na cidade, ao qual nós ficamos em terceiro lugar, foi aí que surgiu realmente o nome Sarta Moita e o time. Depois nós começamos a jogar em vários lugares, várias fazendas, várias cidades. Até quando aconteceu um acidente trágico com a gente, que nós resolvemos organizar e colocar o time na federação. Inclusive está escrito na Federação Paulista de Futebol, na época que o amador de Botucatu era o amador de Botucatu, com o nome de Sarta Moita. Interessante que o nome Sarta Moita é um nome conhecido não só na cidade de Botucatu, e eu tive o prazer de ouvir até na Rádio Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes, falando do Sarta Moita. Então tornou-se uma referência. Ah, se você tiver um time aí, vai jogar com o Sarta Moita lá em Botucatu. E é até engraçado, né? Porque a gente ia jogar no BTC na época, que o BTC era o coração do futebol de salão de Botucatu. E a hora que o Sarta Moita entrava, quantas vezes o pessoal falava assim, é o Salta Moita, né? Daí o pessoal falava, não é o Salta Moita não, é o Sarta Moita mesmo. E agora estamos aqui com o Italiano e o Edson, né? O Edson que foi uma presença viva no Panelão. Queria que você contasse um pouquinho dessa história pra nós, do Panelão pra gente, Edson. O Panelão é o seguinte, ele começou... O Sarta Moita foi um time que marcou época na época dele, né? Que inclusive o povão, até a escritura na ata lá, ninguém concordava com Sarta Moita, com R, né? Era uma coisa estranha, né? Até a liga não aceitava a nossa filiação lá. Isso tudo aconteceu porque num acidente que teve, e todo mundo já sabe da tragédia que teve, hein? Aí depois acabou o Sarta Moita, aí fundamos o Panelão. O Panelão era a turma do Sarta Moita que nós tínhamos mais de 30 lá, nós tínhamos mais de 40, 50, sei lá o que. Aí montamos o Panelão. Aí formamos o Panelão e teve história, já mais de 10, 15 anos no Panelão, entendeu? Uma história curiosa que você viveu dentro do Panelão. História curiosa? Um fato marcante que marcou dentro do Panelão. No Panelão, eu tive muitas etapas marcantes no Panelão. Aliás, todo jogo domingo cedo era marcante, porque a gente tava lá domingo, era pra reunir os amigos, e isso aí era fundamental, né? Era como o programa da Nesita Barroso, tinha que ter todos os domingos, senão não era domingo. Lógico, domingo de manhã, pra você ter uma ideia, no campo lá, hoje que é lá, aquele campo da Baixada lá, era sábado de manhã, domingo de manhã, sábado à tarde, domingo à tarde, tinha jogo direto, entendeu? O campo tava sempre com gente lá. E o Panelão era quem dominava lá. O Italiano queria dar uma definição sobre o Panelão, ele que viveu os dois clubes, Italiano. Então, vem cá. Olha, eu e o Edson, a gente dividiu o ataque do Sarta Moita e depois do Panelão. O que foi o Panelão? O Panelão foi um grupo de amigos que, quando o Sarta Moita partiu para um outro mundo, deixando o povo do Lava Pés, que foi onde foi criado o Sarta Moita. Então, de repente, veio um grupo, quando nós se afastamos do Sarta Moita, um outro pessoal pegou. O Sarta Moita teve 3 fases. Teve a nossa, teve uma fase logo depois da nossa, e teve uma outra fase depois, que usaram o nome do Sarta Moita para disputar campeonatos na cidade. Isso aí já é uma fase. Uma outra fase. Então, nós resolvemos, um grupo de amigos nossos do bairro, montar um time. E nosso time era o Panelão. O que era o Panelão? Eram 16 pessoas que só jogavam as 16 pessoas. Então era uma panela. Não entrava e não saía. Então isso era a definição do Panelão. Tá o Edson aqui, a gente tinha um grupo de 16 pessoas que era o pessoal ali do Lava Pés, que formou um grupo de amigos. Time raiz. É um grupo de amigos ali do bairro.
Então isso é a definição do Panelão, um grupo de amigos que se formou dentro do bairro do Lava Pés, que veio do Sarta-Moita, remanescente do Sarta-Moita. E o italiano vai mostrar aqui uma das relíquias do Panelão. Essa é a camisa original. Como é que é essa história aí, italiano? Essa é a camisa do glorioso Panelão aí, ó. Usamos o branco e o vermelho, que era do Sarta-Moita, e incluímos o preto. Mas é a camisa legítima do Panelão. Agora eu tô vendo aqui que você tem algum contato com o Zagallo para essa camisa ser número 13? Sempre gostei do número 13, né? É 13 de Santo Antônio, velho. E eu sou devoto de Santo Antônio. Por isso escolheu a camisa número 13? Sempre. De tão pouco e entretanto não achou. Dos amores que esperava só se perdeu, desencontrou. Vive então se remoendo, mas por fora nem se vê. Se defende num sorriso pra disfarçar não sei o que. Vai se ver e atrás do riso está morrendo de chorar e passando maus pedaços, disfarçando que vai bem. Não vai bem pra ser sincero, vai de mal pra bem pior. Vive sem pedir ajuda e eu sei lá por que, pra quê. Mas no entanto pelos cantos só faz lamentar-se, maldizer. Não vai bem pra ser sincero, vai de mal pra bem pior. Vive sem pedir ajuda e eu sei lá por que, pra quê. Mas no entanto pelos cantos só faz lamentar-se, maldizer. Vai se ver, pede tão pouco, entretanto não achou. Dos amores que esperava só se perdeu, desencontrou. Vive então se remoendo, mas por fora nem se vê. Se defende num sorriso pra disfarçar não sei o que.